Olá pessoal, vamos continuar nossa exploração aqui inicial no Python, observando agora como é que ele gerencia a parte de strings, né? Strings são cadeias de caracteres, né? Cadeias de caracteres, né? Por exemplo, José. José, uma string é sempre colocada ou em aspas duplas ou aspas simples. Vamos lá, o José, colocar aqui ele em aspas duplas. Isso aqui é uma string, né? José. Em aspas simples, Maria, em aspas simples. Não pode misturar, né? Aspas simples e aspas duplas, não funciona. Né? José, isso vai dar um erro, né? Isso aqui vai dar um erro. Não, então, ele está dizendo aí que a string não foi fechada corretamente. Então, você tem que abrir e fechar com o mesmo caractere. Ou seja, aspas simples ou aspas duplas. E, entretanto, pode haver aspas simples e aspas duplas na mesma string, né? Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, um copo d'água. Nesse caso aqui, um copo d'água é um string que contém aspas simples e aspas duplas. Aqui a gente pode ver, ó, um copo d'água, um string que contém aspas simples e aspas duplas. A gente utilizou um aspas simples dentro, que é a apóstrofe, e tem que circundar com aspas duplas para que dê certo, né? Uma outra forma disso dar certo também é colocando assim um copo. Deixa eu ver isso aqui, pronto, um copo d'água. Perfeito. Da mesma maneira também funciona, porque eu utilizei um caractere de barra invertida para dizer ao Python que esse caractere não é uma, uma aspa simples, e sim um apóstrofe. Né? Estou dizendo a ele para considerar como se fosse um apóstrofe. Né? A gente chama isso aqui de escapar. Eu escapei um caractere para ser um apóstrofe. Então, nesse caso, funciona tanto dessa forma aqui, um copo d'água, como na aspa simples, colocar uma, uma barra invertida antes do caractere para ser escapado, né, digamos assim, para ele não ser interpretado como uma aspa simples. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Digamos que eu quero dizer assim, a frase não, disse ele. Não, não, disse ele. Digamos assim, né? A pessoa diz assim, não, disse ele. Né? Colocou aqui um quote, né? Digamos assim, está colocando uma expressão que uma outra pessoa falou. Não, disse ele. Então, nesse caso aqui, eu coloquei externamente com aspas simples dos dois lados e internamente eu coloquei o não para dizer não, disse ele. Poderia ser diferente. Vamos ver se funciona aqui diferente. Assim, ó, não, agora eu vou escapar. Isso aqui, não. Vou escapar o caractere aspa duplo, né? Disse ele. Não, disse ele. Veja que também deu certo. Ó. Não, disse ele. Eu disse ao Python que esse caractere aqui não é um aspa duplo que, que faria a definição da string. Disse que era um aspa dupla, um caractere. Né? Digamos, não tinha função de fechar a string. Aí ele interpretou, eu disse isso através da barra invertida. Eu coloquei dos dois lados aqui, a barra invertida antes, barra invertida antes. Então eu coloquei aspa dupla aqui no final, no começo e no final, e ele aceitou, né? Da mesma forma, ficou igualzinho a isso aqui, né? Então existem essas duas maneiras de fazer, ou a pessoa usa aspas simples e duplas, ou na mesma string, ou escapando os caracteres. Vamos lá. Essa mais uma nuance aqui das strings, tá? Existe no Python uma função, né? Uma função é um chamada print, onde a gente passa para a função alguma coisa e ela vai retornar um resultado para a gente, né? Digamos assim. Então nesse caso a função print, a gente vai passar uma string para ela, uma cadeia de caracteres e ela vai colocar, a função dela é colocar na tela, né? Digamos assim. Então eu vou copiar esse cara aqui e vou colocar aqui dentro da função print para ele me retornar
ele printar na tela, colocar isso aqui na tela. Isso tem uma utilidade interessante porque a função print a gente pode passar umas instruções, né, para a função print, né? Pode passar umas instruções. Por exemplo, a gente pode dizer aqui dentro, né, que eu quero que ele dê um salto de linha. Um salto de linha, existe para o Python é uma barra invertida N. Barra invertida N é um salto de linha. Então, se eu executar isso aqui, ele deve dar um salto de linha. Vamos executar aqui. Pronto, ó. Não, disse ele. Então, esse barra N aqui é um salto de linha. Esses comandos são esses comandos não, né? Isso não é um comando, né? Isso aqui é uma instrução interna dentro da string para indicar que tem um salto de linha. Eles não funcionam nos literais, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou pegar um exemplo mais fácil aqui. Não, se eu copiar esse caso aqui para baixo aqui, e colocar um barra invertida N aqui, ele não vai entender como sendo é, um, uma instrução de quebra de linha. Ele não vai entender, ele vai achar que é um caractere normal. Aí para isso eu tenho que colocar o barra invertida N aqui. Isso dentro do print pode causar alguns problemas, né? E às vezes é necessário dizer ao print que esse barra N não é um comando de salto de linha, né? Digamos assim, não é um comando de salto de linha. A gente pode fazer assim, existe no Python, a gente pode colocar um caractere chamado um caractere R antes da string para dizer à função print que essa string aqui ela é raw, né? Raw significa natural, bruta, né? Digamos assim. Então eu digo a ele que não faça interpretações internas, digamos assim, né? Então se eu colocar um barra n aqui, ele não vai interpretar isso aqui como sendo um salto de linha. Ele vai colocar como um barra n normal, né? Então se eu precisar mostrar no prompt, né? A gente usa o print para mostrar no prompt. Um barra n, eu posso colocar esse R antes aqui e ele não vai interpretar como sendo uma instrução para saltar a linha, tá? Vamos analisar outra nuance aqui das strings, né? Ó, as strings, elas podem ter mais de uma linha, né? Eu vou colocar aqui ó, um print e vou colocar aqui ó, primeira linha. Só que agora eu vou, em vez de usar uma aspa simples, eu vou usar três aspas simples. Primeira linha, eu vou dar um enter aqui. Segunda linha, eu vou dar outro enter. Terceira linha. E vou fechar com três aspas simples. Ó. Esse comando aqui, utilizando aspas triplas, com esse comando a gente consegue fazer literais com mais de uma linha. E dessa forma ele já adiciona um caractere aqui de final de linha automaticamente. Normalmente isso é usado, né, esse tipo de construção é usado assim, para você fazer uma coisa mais desenhada, né? Eu coloco um enter aqui, eu coloquei primeira linha, segunda linha, terceira linha de uma forma mais desenhada. Por exemplo, eu posso colocar uns espaços aqui e fazer algo assim que ele vai seguindo o que eu colocar, né? Digamos assim, para eu fazer alguma instrução, né? Eu colocar aqui, fazer instruções, explicar alguma coisa. Então eu posso fazer algo com mais clareza e fazer uma explicação melhor, colocando essas aspas triplas aqui. Agora vocês observaram que ele saltou uma linha em branco aqui, né? No começo aqui, quando eu fiz isso aqui, ele salta uma linha em branco. Eu posso evitar que ele salte linhas em branco aqui nas aspas triplas com a barra invertida. Posso colocar uma barra invertida. Onde eu botar uma barra invertida, ele não vai saltar a linha em branco. Ó, ele voltou aqui a primeira linha. Eu posso colocar também aqui, mas as consequências pode ser que não seja o que o usuário quer, né? Ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Não pode ser que o usuário não queira isso aqui, né? Mas aqui quando coloca essa barra invertida, ele evita o salto de linha automático, né? E
as aspas triplas, elas são semelhantes a essas aspas simples e aspas duplas também simples aqui, né? Porque ele interpreta coisas dentro aqui, né, do texto, né? Por exemplo, aqui eu vou trazer isso para cá e vou colocar aqui um barra N bem aqui, um barra N aqui, ó. Então eu coloquei as aspas triplas e um barra N, barra invertida N bem aqui. Ele deve interpretar esse barra invertida N como um salto de linha e deve saltar o segunda e o linha, deve colocar uma linha entre eles aqui. Vamos executar. Pronto, ó, já aconteceu exatamente o que eu imaginava. Primeira linha, segunda ele saltou a linha por causa do barra N aqui. Ele usa, quando a gente usa essas aspas triplas, ele interpreta o que tem dentro, né? Então, para evitar que isso aconteça, você tem que colocar o R aqui, ó. O R que é aquele raw, né? Para ele não passar a interpretar essas instruções aqui internas, como esse salto de linha, por exemplo. Aqui ele não vai passar. Ele inclusive vai colocando o raw aqui, ele vai interpretar essa barra aqui como sendo uma barra normal. Ele botou bem aqui. Então, para isso, eu vou ter que, para ficar igualzinho, eu vou ter que fazer assim, né? Tirar essa, para ficar como era o outro, né? Usa esse raw aqui. O raw, ele tem esse efeito, né? As aspas simples, três aspas simples, a gente pode utilizar três aspas duplas também, dando o mesmo resultado. Três aspas duplas. Pronto, três aspas duplas, ele faz o que a gente está querendo. Deixa eu voltar aqui para a gente ver o que acontece aqui, ó. Pronto, dessa forma. Pronto, para ele não saltar aquela última linha, né? Para não saltar aquela última linha. Perfeito? Ok, então vamos dar uma pausa aqui e a gente volta em seguida com mais opções relacionadas a strings, tá? Algumas operações muito interessantes no Python. Então, eu vou dar uma pausa aqui e em um segundo a gente volta.